Então, nós estamos meditando em Mateus 5, como os irmãos bem sabem, tratando do Sermão do Monte e de todas as lições importantes que o Senhor tem nos dado através desse estudo. Tudo ele é baseado no livro de Martin Lloyd-Jones, também tem buscado outras fontes, mas a principal delas é a palavra. A principal delas é na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, que ela é autoexplicativa e ela se completa. E nós chegamos num ponto muito importante desse estudo, que é ao sair de toda essa parte inicial de introdução, quando tratamos do caráter cristão, e também quando tratamos da conduta cristã, caráter, formado ali nos primeiros versículos, a conduta estabelecida logo depois, quando Cristo estabelece que somos sal e luz, e a partir daí então, norteando ainda mais como deve ser a nossa forma de agir nesse mundo. Mas antes de entrar na parte não matarás, que é logo depois o nosso texto vai falar isso, Jesus Cristo vai dizer isso, a gente está tratando aqui de um ponto muito importante, que é a letra e o espírito da lei. A letra da lei e o espírito da lei. E isso tudo é muito importante nos dias de hoje, e principalmente nos dias de hoje, porque o ser humano nunca mudou. A gente sempre procura os escribas e os fariseus com as suas regras, com as suas tradições, para nos dizer o que fazer, quando a palavra de Deus, ela diz bem claramente, mas como nós vamos falar hoje, explicar bem direitinho, poucos estão dispostos a obedecer os princípios de Deus verdadeiramente e ficam buscando em tradições, buscando em regulamentos, uma forma de se auto-justificar, que sempre foi o desejo do homem. Nós estamos lendo a partir do versículo 21. Os irmãos, por favor, acompanhem, toda vez dá uma olhadinha, ver se o áudio está saindo direitinho. Os irmãos de casa, por favor, nos mandem algum feedback. Tá bom? Se tiver algum problema, agradeço. Os irmãos que estão acompanhando me ajudem. Eu tenho ali o Iago, o Igor, que sempre tem me ajudado nessas transmissões. Fiquem atentos aí a isso, tá bom? E me avisem, por favor. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. O que matar será réu em julgamento. Nós paramos aqui e lemos agora o 27. Ouvistes o que foi dito não adulterarás. Lá no 27. Lá no 31 continuamos. Pulamos um pouquinho aqui porque nós estamos falando de princípios. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Versículo 33 agora. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Lá no 38 ainda. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. E por fim o 43. Amarás o teu próximo e odiarás. Ouvistes o que foi dito, né? Sempre ouvi, já frisamos isso bastante, já tiramos essa expectativa do ouvistes o que foi dito na semana passada, mas ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estar na tua casa, pelas bênçãos de estar aqui. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor permita que o teu Espírito trabalhe e nos ensine, nos mostre, nos deixe, Senhor Deus, andar nos teus caminhos verdadeiros e puros, nos conduza, Senhor Deus, a andar nos teus caminhos puros, santos, e unicamente, Senhor Deus, viver aquilo que o Senhor deseja de nós, cumprindo a missão que o Senhor nos deu a cada um. Te peço, Senhor Deus, por os nossos irmãos que estão doentes, acometidos dessa doença ou de outras doenças, irmã Nina, a Lena, te peço por elas, e rogo uma atenção especial à irmã Eliette. O Senhor tem tratado dela, o Senhor tem mostrado o seu poder, e nós acreditamos, Senhor Deus, que se for a tua vontade, ela sairá curada dessa doença. Pedimos ainda pelo Cristiano, meu amigo, tenha misericórdia dele e da sua vida, para que ele possa, Senhor Deus, também se recuperar. E tudo isso, Senhor Deus, nós te pedimos com muita fé, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Letra, espírito. Essa é uma contradição
que sempre tem encontrado lugar no coração do homem. E Jesus Cristo, em todas as suas declarações, ele diz: ouvistes o que foi dito, porque, como eu expliquei semana passada, ouvistes o que foi dito aos antigos. Primeiro, que os escribas, os fariseus, se caracterizavam não por conhecer a palavra, mas por transmitir ao povo com propriedade aquilo que foi dito a eles pelos antigos. Eles conheciam, claro, liam, estudavam a palavra, tinham muito conhecimento dela, mas da letra. No decorrer dos séculos, os antigos foram criando regras, criando tradições, e essas tradições foram passadas de pai para filho, e elas se tornaram muito poderosas. E eu expliquei para vocês, eu não sei se vocês lembram, que quando Cristo fala, eu porém vos digo, agora Cristo vem e explica para o povo, para os discípulos, para que chegassem até nós, o que a lei verdadeiramente dizia. Mas também eu falei com vocês, semana passada, sobre... tá bom, né? Tá bom, é verdade, a Renata está testando ali. Obrigado, Renata. Ela está testando ali, tá bom. No passado, na Inglaterra, quem lembra, a comparação que Martin Lloyd Jones faz, ele diz o seguinte: na Inglaterra, no passado, antes da Reforma Protestante, as pessoas comuns ouviam dos clérigos, dos padres, a transmissão da palavra em latim. Então, quando o povo aqui no Brasil foi catequizado, o mesmo tipo de mensagem era passada. Então, era muito bonito, muito interessante para uma pessoa que nada conhecia, sentar no banco de uma igreja e escutar aquela oração em latim, aquela pregação da palavra em latim. Nossa, devia dar uma sensação interessante você ver aquilo, mas não entendia nada. Acho que o sonho era, rapaz, eu admiro um homem que sabe falar outra língua. Nesse tempo, né? A gente mal sabia falar a língua materna. Poucas regras ainda, se tinha leitura e tudo mais. Isso era uma coisa que nem se podia se dizer. Poucos liam, poucos tinham acesso. Mas os padres então vedavam ao povo conhecer a palavra. Assim era no tempo de Cristo, na época que os fariseus e os escribas dominavam sim o conhecimento da letra da lei, e aqui eu falo bem claramente da letra da lei, adicionavam tantas tradições e tantas coisas que eram tão pesadas e distantes da lei, como se aquilo fosse lei, e ensinavam o povo. O povo não tinha como descer aos rudimentos e conhecer a verdade, porque eram todos iletrados na língua aramaica. Todos letrados, perdão, na língua aramaica. Não dominavam o hebraico, a língua hebraica dos judeus. E por isso estavam todos cegos, sendo conduzidos por cegos, o que Cristo disse. Então Jesus estabelece, ele começa a explicar, fala, agora, estão dizendo isso para vocês. Não é isso. Eu vou dizer para vocês agora o que é que significa a lei. E isso é muito importante, porque numa leitura rápida, a gente pode pensar assim, ora, Jesus veio trazer outra lei? Jesus veio trazer outra coisa? Não, em nenhum momento, porque ele não fala, não vistes o que está escrito, ele fala, ouvistes o que foi dito. Então a tradição oral, pela qual a palavra era transmitida, acrescentou muitas coisas que não estavam na lei, a lei estava lá, estava escrita. Os homens usavam isso como forma de dominação do povo, de manter o povo sob uma prisão, utilizando a palavra de Deus, de lapidar os bens dos outros, praticar toda a sorte de crimes terríveis e usando a palavra como escudo, que é o que se tem feito até hoje. Por quê? Ainda há cegos que seguem cegos, porque não querem, hoje já é uma questão de decisão, não querem se submeter ao Espírito,
não querem se submeter a Deus. Então Jesus Cristo não veio estabelecer uma nova lei. Ele mostrou como deveriam ser os que seguissem a lei por meio de uma interpretação correta. Como foi Cristo, como falei a semana passada, o primeiro de uma dispensação, de uma nova raça de seres humanos, ele é o cabeça. Essas novas pessoas são regidas agora pela graça e serão caracterizados por um determinado tipo de caráter, se comportarão de uma determinada maneira. E eu vou ensinar agora, eu como primeiro dessa nova raça, vou ensinar vocês o que é a verdadeira lei de Deus. Irmãos, isso é tão maravilhoso compreender, é tão profundo. Essa geração eleita, nação santa, povo adquirido, geração eleita, sacerdócio real, para cumprir o propósito do Senhor Jesus Cristo. Olha, realmente, Pai, é o que eu estou falando. Isso que nós estamos dizendo aqui, ninguém está inventando nada, isso está tudo fundamentado na palavra. Vós sois geração eleita, o apóstolo Pedro diz, povo, nação santa, um novo povo adquirido, exatamente, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou, diz o restante do versículo, das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos aqui falando do versículo, mas depois só falar a referência para mim passar para o pessoal aqui, que 1 Pedro 2, não é isso? 1 Pedro, quem lembra a referência? Eu sou péssimo de referência. Então, eu decoro o versículo, mas não fixo a referência. Jesus é o primeiro de uma raça, o primeiro da dispensação da graça. Os discípulos, quando ali em Antioquia começaram a andar e pregar e cultuar a Jesus, a Deus, foram considerados cristãos. Na língua materna, em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, que é o grego, significa pequenos cristos. Cristãos significa pequenos cristos, ou seja, nós em tudo devemos imitar o nosso mestre. Então Jesus Cristo precisava começar uma nova ordem, vamos dizer assim, como o pessoal consegue compreender melhor, uma nova dispensação, a dispensação da graça. Para isso ele estabeleceu princípios. Lembra que eu falei semana passada que ia dissecar sobre essa questão de princípios hoje? Eu peguei o conceito aqui de princípios no aspecto jurídico. Diz assim, presta atenção aqui um pouquinho, todo mundo comigo. Os princípios, além de serem a origem, a base de sustentação da lei, da norma, também são ideias mais genéricas, de onde podem ser extraídas concepções e intenções para a criação de outras normas, e de onde se encontra a sustentação em caso de lacunas na sua aplicação. Eu vou ler de novo, depois eu vou explicar ponto por ponto. Os princípios são o que fundamentam a norma, olha só. Além de serem a origem e a base de sustentação da lei ou da norma, também são ideias mais genéricas, mais abrangentes, de onde podem ser extraídas concepções e intenções para a criação de outras normas, e de onde se encontra a sustentação em caso de lacunas da sua aplicação. Lembra que eu falei aqui que cada ciência é assentada em princípios? Que tudo que sai daquela ciência, todas as legislações, todas as normas, todas elas não podem se afastar dos princípios? O princípio, então, é o alicerce em que se sustenta a lei, e tudo aquilo que não está escrito na lei, alguma ausência de lei, deve se basear lá nos princípios. Lembra que eu falei semana passada? Mas na Bíblia não fala assim, o crente não pode ir numa balada. Não fala isso. Mas diz que o cristão, lá em Salmo 1:1, diz que não deve assentar na roda dos escarnecedores, e nem ter prazer nas coisas que os homens têm, mas ter prazer nas coisas de Deus. Fala ainda que nós devemos dar um testemunho, que devemos ser santos, ser de santo porque eu sou santo. Santo é separado, é distante das coisas que agradam o mundo. E diz que as coisas que são agradáveis ao mundo são loucuras para Deus e são coisas más para Deus. As más conversações,
a fornicação, o adultério e todas essas sortes de coisas que para Deus tá. Então eu tenho princípios aqui. Eu não tenho a norma direta e escrita que eu não devo ir numa balada, porque a Bíblia, evidentemente, ela é viva e eficaz. Ela ela tem um. E nós falamos ainda lá de Coríntios, quando diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por elas. Não fala que eu não posso usar droga, mas fala que os viciados, aqueles que se deixam levar pelos vícios, pelos os beberrões, e aí é uma norma de princípio geral, que alcança tudo. Entenderam? Então a Bíblia assenta em princípios, e o Sermão do Monte, no versículo capítulo 5, depois vamos no versículo capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, continua também nos Evangelhos, o Senhor Deus estabelecendo princípios de toda a nossa conduta. É a origem e base de sustentação da norma, ou seja, tudo se origina em princípios. São ideias mais genéricas que englobam todo um arcabouço de coisas. Também é a base de sustentação no caso de lacunas, onde não há uma explicação direta, uma aplicação direta para aquela situação, nós buscamos lá atrás nos princípios. Quais são os princípios? Qual é a origem disso tudo? Por que Jesus Cristo disse tudo isso? Então, essa é um conceito de princípio. Eu estou falando aqui na área que eu estudei, que é o direito, mas que tem toda a aplicação para a palavra, para a Bíblia. Todos entenderam isso? Princípio é a base de sustentação da norma. É uma forma mais genérica de explicar tudo aquilo que é o fundamento daquela norma e da onde ela não pode sair. Jesus Cristo estabeleceu os princípios da fé cristã. Paulo trouxe mais minúcias. Paulo pegou, por exemplo, e explicou muita coisa do que Cristo disse como princípio, ele normatizou. Ele trouxe minúcias, conduta na igreja, conduta com os irmãos. Mas Cristo já tinha falado tudo isso lá, na humildade, na pacificação, na mansidão. Cristo já tinha dito tudo isso. Mas Paulo veio, porque o homem precisa, de esmiuçar. A natureza humana gosta das coisas mastigadas, ao invés de recebê-las em forma de princípios. Essa é a fórmula que muitas religiões usam para fazerem prosélitos. Proselitismo, irmãos, é seguidores. Então, prosélito é seguidor, para fazerem seguidores. Eu tenho preguiça de estudar por mim mesmo, Adenilson. Você fala o seguinte: você estuda e você me diz o que eu tenho que fazer. Você estuda, você esmiuça, você busca lá direitinho e você me ensina o que eu tenho que fazer. Aí eu não preciso ficar, nós temos preguiça de usar o nosso cérebro na parte que ele pensa. Tem um livro chamado Rápido e Devagar, em que um autor que é especialista nessa área de neurociência e ele explica isso. Nós temos 2 sistemas, e aí, claro, não existe isso definido aqui no cérebro, mas ele explica dessa forma para a gente compreender. Existe um sistema automático, que pela forma que ele falou, ele fica aqui na frente, que é o seguinte: nós vamos criando rotinas. Quem tem um celular mais moderno, esse celular ele estabelece rotinas. Você, por exemplo, toda vez que eu entro no meu carro, o meu celular identifica que eu estou no meu carro, e ele já automaticamente cria rotinas, porque toda vez que eu estou no carro eu faço aquilo. Eu me deito na cama, meu celular avisa assim: você está deitado, está dormindo, então agora eu vou desligar aqui ele desliga todos os sensores para não ficar me incomodando. Ele sabe o que eu estou fazendo. Eu chego no trabalho, ele já, você está para entrar numa reunião, ele já me avisa lá, e já pega, já silencia tudo, é uma coisa assim. Ele criou rotinas. Nós no dia a dia vamos criando rotinas. Tudo aconteceu desse jeito sempre, então é desse jeito que eu sempre vou agir. Aí nós paramos de usar muitas vezes o nosso sistema de processamento, porque ele é lento,
Ele exige de nós. Por isso, muita gente gosta de simplesmente sentar num banco de uma igreja, ouvir o que um pregador fala, seguir algumas regras que ele estabeleceu, como ali, que tem que ser aquilo, daquele jeito. Não buscam na palavra, como faziam os bereanos lá na Grécia, e vivem por aí, como eu estou falando, cegos, condutores de cegos. O homem natural gosta de deveres, de coisas mastigadas, de lei. Por quê? Porque se ele fizer o que está escrito ali, tá certo. Opa, estou andando direitinho, fiz isso aqui. Opa, falou que eu não posso pisar aqui, então vou pisar aqui, Pisei do ladinho, mas não pisei. Opa. Falou que eu podia pisar, mas não podia mexer o pé. Então estou parado aqui, Estou andando direito. Era exatamente isso que acontecia naquela época e acontece hoje. Mas só que no caso do Evangelho de Cristo isso não é possível. Não é possível porque as regras que Cristo estabeleceu para nós não estão definidas só nisso. Eu só cumprir esse quadradinho e deixar de cumprir esse. Não adianta. O pai está falando que eu vou continuar, eu vou explicar isso direitinho, pai. Eu quero andar por passos bem devagar, para que as pessoas não confundam o que eu estou dizendo aqui. Está gravado e depois podem rever, para ninguém confundir. O que eu estou querendo dizer é, não matarás. Diziam os escribas e fariseus, baseado na lei. Pronto. Mas o escriba, ele tinha ódio de alguém e ele vivia odiando aquela pessoa, odiando mortalmente. Mas ele não estava matando aquela pessoa. Então, para ele estava cumprindo a lei. Entenderam? Por isso que eu digo que não é uma lei fixa e de dizer não matarás. Cristo vem e fala, não, você não pode pensar em matar. Você tem que amar a pessoa. Por mais que ela lhe maltrate, por mais que ela lhe... Você tem que amá-la. Princípios pesados. Mas quando nós aprendemos e assimilamos, a gente vive uma vida tranquila nesse mundo. Tranquila. Gente, uma vida sem ódio. Uma vida sem vingança. Uma vida sem inveja. Já pensou que coisa maravilhosa? É uma vida de paz. É por isso que Cristo fala, vinde a mim, eu tenho paz, uma abundância para dar para vocês. Mas não adianta você querer vir após mim e querer seguir essa, como se fosse um autômato, como nós vamos dizer aqui. Olha o que Paulo fala em Romanos 1, 16 e 17. Não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. O poder de Deus não pode ser limitado a regras estabelecidas, estanques. É conduta, é mudança de vida. É uma coisa muito maior. Então, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Olha só que coisa linda. Se descobre por quê? Que a palavra de Deus é viva. É viva. Então, todos os dias nós temos lições novas para nós. E que se nós estudarmos o mesmo texto 1000 vezes, nós extrairemos dele coisas importantes para nós. Visões que o Espírito Santo nos quer fazer chegar, se nós estivermos assim abertos. Mas se nós lermos a Bíblia buscando um manualzinho de regras estanques, firmes, só naquilo, não matei ninguém hoje, opa! Não adulterei hoje, opa! Sabe? Estou bem. É isso que os fariseus faziam. E é isso que Cristo queria desconstruir. Em parte, essa era a posição da antiga dispensação. Em parte, na antiga dispensação, Deus estabeleceu a lei com vistas a Cristo. A parte cerimonial da lei, toda a parte cerimonial era toda para mostrar Cristo Jesus, para que quando Cristo Jesus chegasse, ninguém pudesse dizer
que ele não tinha sido profetizado. A parte civil da lei regulava as relações, e era necessário isso na época, não se tinha. Todo homem precisa de limitação. Lei é o quê? Limitação. Todo homem precisa de limitação, porque senão ele vai... Eu passei 17 anos tentando comprar uma casa, consegui comprar minha casa. Aí alguém mais forte que eu, mais armado que eu, me tira de dentro da minha casa e fala, sai dessa casa. Como é que eu vou me socorrer disso? Se não tem lei civil. Então a lei civil, a lei penal que Deus estabeleceu, era para limitar a conduta do povo naquilo que era correto. E agora a lei moral é para nós até hoje. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Isso mudou? Isso não mudou. E é nesse ponto que Cristo chega e começa a ensinar. Isso é muito amplo, isso é muito grande, isso é muito profundo. No Velho Testamento, então, houve sim determinações, houve leis, mas toda ela com um espírito muito maior que os judeus não compreenderam. Muitos não compreenderam. Porém, as coisas mudam inteiramente agora no Novo Testamento, mas os homens ainda preferem pensar na santidade em termos de observância de certas condutas. Vocês percebam, eu não quero fazer nenhum tipo de crítica, nada disso. Mas olha a quaresma da Igreja Católica. As pessoas ali não comem, não bebem naquela semana, eles ficam né? Oi? Certos alimentos eles não comem, não bebem. Quando passa tudo aquilo, eles voltam a fazer. Chega no sábado de aleluia, rapaz, é aleluia deles, mas é bebida, é festa, é farra, e começa de novo, um saqueia o outro, um mata o outro e tudo mais. E entenderam isso? Por quê? Porque a santidade é eu observar a quaresma. Aquele momento. Aquela tradição. E muitos não entendem, mas está escrito. Alguém disse para me fazer. Alguém falou para me fazer, então é certo. Alguém disse para mim, alguém maior que eu, alguém que entende mais a palavra do que eu, mas hoje a palavra está aí para todo mundo ler. Cristo não quer só um pedaço da nossa vida, não quer que só cumpramos a quaresma, Ele quer que a quaresma e que toda aquela conduta seja todos os dias. Todos os dias. Ao invés de viver de acordo com um princípio moral que exija e insista na sua aplicação, todos os dias, dias após dia, Deus quer que nós sejamos assim, não só por 6 semanas, mas durante todo o ano, durante toda a nossa vida. Uma conduta moral diferenciada, de paz e diferente, em que as pessoas possam olhar para nós e falar, por que você é assim? Se tomarmos o Sermão do Monte, com essas 6 declarações detalhadas, então dissermos, enquanto eu não cometer adultério, enquanto eu não matar, etc., tudo vai estar bem comigo? Então, nós perderemos de vista tudo que o Senhor Jesus quis dizer. Estão entendendo? Entenderam o que eu falei aqui? Enquanto nós pegarmos o Sermão do Monte e com essas 6 declarações que nós fizemos, não matarás, não adulterarás e etc., tudo está bem comigo? Nós vamos perder de vista o Sermão do Monte, que não é um mero código de ética, mas ensina uma modalidade de vida do cristão. Não é uma resposta individualizada para tudo, mas são princípios estabelecidos que norteiam a fé cristã. Nós temos que olhar tudo como princípio de tudo na minha vida. Tudo é princípio. Eu não vou matar. Não vou matar uma pessoa fisicamente, mas eu também não vou desejar matá-la. Eu não vou matar, não vou desejar, também não vou odiá-la. Mas ela fez coisas terríveis contra mim, mas eu não posso odiá-la. Porque foge dos princípios que Cristo estabeleceu. O Evangelho de Cristo não nos trata como crianças. As crianças a gente precisa estabelecer, olha, filhinho, não pisa aqui. Filhinho, não mexe aqui.
O Evangelho de Cristo não nos trata como crianças. O seu ensino essencial é que podemos receber uma nova perspectiva e compreensão das coisas e aplicar em cada detalhe da nossa vida. Quando nós crescemos, a gente não age, não somos mais tratados como criança. Meu pai não chega mais e fala, meu filho, olha, não anda por aqui, não. Ele fala, meu filho, você conhece o que é errado. Você já sabe. Princípios, não é isso? É diferente. Então as pessoas, tudo isso que eu estou querendo dizer é, Jesus Cristo trouxe uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar, e nós devemos olhar como Cristo olhou. Em toda a área da nossa vida, nós temos que obedecer e observar tudo o que Cristo quis dizer num contexto geral, não só num ponto. Como muita gente faz por aí, que eu estou dizendo, muita gente tem feito isso por aí. Pega a palavra de Deus, pega alguns versículos separados do contexto e estabelecem regras duras e as pessoas seguem aquelas regras com dificuldade. Muitos não conseguem seguir aí por não seguir aquela regra que foi estabelecida por uma tradição ou por uma determinação daquela igreja, abandonam a religião que seguem e abandonam Deus. Eu já falei aqui para vocês, um sujeito falou, olha, eu não posso crer num Deus que age dessa forma aqui. Eu falei, mas de que Deus você está falando? Do Deus da minha igreja. Eu falei, então é o Deus da sua igreja, não é o Deus dos céus. Vamos pegar a palavra, vamos estudar? E aí eu posso abrir a palavra com ele e posso estudar. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eu conheço os princípios. Eu tenho condições de entrar na cabeça de cada um de vocês e falar, estuda a palavra, busca a palavra. Não, quem tem é o Espírito. E como é que nós vamos permitir isso? O Espírito de Deus habita em nós. Ele vai nos constranger, vai nos dar felicidade em estudar e buscar na palavra, em buscar entendimento, em estudar até em ler, reler, compreender, pedir, sabe, aquela autoridade de Deus para falar, porque a gente precisa falar, mas o que eu tenho notado muito em nós, eu não estou falando vocês, em nós, é a falta do conhecimento da palavra. Algumas pessoas falam, olha, aquela pessoa conhece tanto da palavra, é uma bênção, quando ele fala é uma bênção, pois você pode ser também. Porque Deus falou que nós seríamos sacerdotes, seríamos transmissores da palavra. E é interessante aquele versículo que diz que os anjos anelavam, salvo engano em Hebreus, os anjos anelavam ter essa incumbência que nos foi dada de sermos transmissores da palavra de Cristo. E nós estamos tratando isso muitas vezes, nós, de novo, primeira pessoa, com leviandade. Muitos de nós. E não conhecer a palavra para poder falar. Como é que eu vou pregar a palavra para alguém se eu não conheço a palavra? Então, tudo o que nós estamos fazendo aqui, Igreja Batista Bíblica, nós fundamentamos o estudo na palavra de Deus, naquilo que Cristo quer. A palavra de Deus, como eu falei anteriormente, é viva e eficaz. Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Como que uma coisa viva vai ser regulamentada em regras estanques, em regras definidas? Não dá. Eu não mato ninguém, eu não adultero ninguém, eu vou para uma balada e eu vou lá porque não está escrito que eu não posso ir numa balada. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Estão entendendo? Há condutas, há princípios que regulam todas as coisas que nós vamos fazer em nossa vida, todas as palavras que nós vamos dizer. Quando Cristo fala religião perfeita, aquele que consegue refrear a sua língua. Opa, o cristão não pode falar, mas Cristo fala, também sobre a questão Tiago fala, Paulo fala a Tiago, a religião perfeita, eu confundi os versículos, a religião perfeita é aquela, é refrear a língua. Opa, tem um princípio aí. O crente não pode sair falando o que ele quiser, falando tudo o que ele quiser. Não, mas na Bíblia está dizendo que eu não posso falar, que eu não posso falar isso? Tá. Eu não estou falando mal de ninguém, mas está falando de uma forma que não é aquela que foi estabelecida na Bíblia como princípio, refrear a língua. Você não pode falar tudo o que você quiser da forma que você quiser. Tem que falar lembrando que tudo o que você falar será cobrado. Cada palavra frívola que sair da nossa boca, mais um princípio aí, será cobrada. Por quê? Por que é estabelecido isso? Por que o Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos sal e luz? Como é que eu vou ser sal e luz se eu falo o que eu quero, da forma que eu quero, para quem eu quero? Como diz o povo, eu não levo desaforo para casa.
Como é que eu vou ter liberdade para falar do evangelho para alguém se eu sou um grosso, um bruto? Como? No meu trabalho. Ao abordar, ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo. Ao abordar a questão da moralidade sexual, do homicídio, do divórcio, Jesus estabeleceu princípios básicos. Em primeiro lugar, o que importa é o espírito da lei, antes de qualquer outra coisa, e não somente a letra da lei. A lei não deve ser algo mecânico, mas algo vivificante, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmãos, eu não sei, eu estou perguntando toda hora, eu estou me fazendo entender, porque isso não é fácil. Isso não é fácil o que eu estou dizendo aqui. A gente está descendo num campo doutrinário muito, muito importante, do que a Bíblia sempre quis dizer. A Bíblia tem que ser considerada como um todo. Tudo que foi escrito para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para o nosso bem foi escrito, diz a palavra. Toda palavra ela deve ser contextualizada. Toda palavra deve ser compreendida como entregue por um Deus que é o suprassumo da inteligência. Jesus foi o que criou o visível do invisível. Como eu falei, hoje as pessoas entendem que há o invisível, né? Ao vírus, há a bactéria, há toda uma sorte de coisas invisíveis. Mas isso já foi falado na Bíblia há muitos anos. Tanto tempo que os homens ficaram aí dizendo que a terra era quadrada, mas já na Isaías já foi dito, Jeremias, salvo engano, que Deus está sentado acima do globo terrestre, da terra redonda. Então Deus tanta coisa a Bíblia já disse. As pessoas ficam buscando. Tem pessoas que ficam, a Bíblia tem códigos escondidos, que você vai ler nesses códigos escondidos, vai buscar tesouros. O tesouro maior é a salvação de vida. É a mudança, é a transformação da pessoa. E é isso que nós estamos batendo aqui no que Cristo nos ensinou. O que eu desejo de vocês é uma transformação completa. E não seguir um mero código. Não matarás, não adulterarás. Não é isso não. Porque isso nós vamos explicar bem quando entrarmos lá. Não basta não matar. Não basta não matar. Você também não deve desejar matar. A dificuldade dos fariseus e da maioria dos homens é que se concentram na letra e excluem o espírito. O espírito, ele precisa se concretizar de alguma forma. Não é verdade? Já entenderam isso? O espírito precisa se concretizar de alguma forma. Alguém aqui duvida que nós tenhamos um espírito? Alguém aqui duvida que nós tenhamos um espírito? Nós temos um espírito? Alguém fala assim, eu não acredito que nós temos espírito. Nós temos espírito ou não temos espírito? Bora? Ufa. Me preocupei agora. Como é que esse espírito é concretizado? Na nossa carne. O nosso espírito anda por aí sozinho? Alguém vê o espírito da Renata? A gente vê o quê? A gente vê a carne dela. Perceberam? Quando nós vemos uma letra da lei, nós olhamos a letra muitas vezes. Mas dificilmente o homem que não é de Deus, que não é verdadeiramente servo de Deus, consegue ver o espírito. O espírito precisa se concretizar de alguma forma. E aí os homens dão muito valor ao externo e deixam de examinar o conteúdo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,6, ele já falava isso. A letra mata, mas o espírito vivifica. Eu acho muito interessante isso. O propósito da letra é o quê? Dar corpo ao espírito. Não é verdade? O propósito do corpo é o quê? Dar corpo ao espírito. O Espírito de Deus fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas isso é refletido aonde? No nosso corpo. Muito bem. Quero ver se o povo está acordado mesmo aqui. O Espírito de Deus, ele se manifesta no nosso corpo.
quando nós temos características cristãs evidenciadas, marcadas, que nos diferem das pessoas que vivem nesse mundo levados pelas obras da carne, quais sejam? Inveja, ciúme, bebedeiras, glutonarias, porfias, emulações, homicídios, adultérios, fornicações, maledicências, arrogância, vaidade terrível. Aí, o que essa carne personifica? Personifica o espírito que há no mundo, que jaz no maligno. O crente de Jesus Cristo agora deve então personificar o Espírito de Deus, cujo fruto está bem estabelecido como amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, temperança ou domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, versículo 20 e diante, vai falar sobre tudo isso. Então, o Espírito precisa de algo concreto para se personificar. A letra é, então, a manifestação do Espírito. E é isso que Cristo quis dizer. Falei bem devagar aqui para todo mundo entender. Entenderam tudo isso? Nossos amigos queridos de casa, nossos irmãos entenderam isso? E aí o que acontece? O homicídio. Os escribas e os fariseus enquanto os escribas e os fariseus não chegassem a assassinar literalmente uma pessoa, eles estariam cumprindo a lei. No entanto, se perdiam inteiramente em vista do espírito da lei, que não abrange o assassinato literal, mas também de toda a nossa atitude com o próximo, que deve ser correta, amorosa. Portanto, como falei, eu não devo desejar matar ninguém. A lei de Deus se preocupa tanto com aquilo que provoca as ações como as próprias ações. Lembra que quando Cristo fala, quando a palavra de Deus nos diz assim, que nós não devemos nos envolver com a aparência do mal? A lei de Deus, então, se preocupa com aquilo que provoca as ações. As coisas que nos provocam certas reações já devem ser evitadas, como lá na questão da aparência. Está lá longe ali a aparência. Então, não vou nem lá, vou passar por aqui. Fugir da aparência do mal. Por quê? Porque nós somos tentados, quando atraídos e enganados por nossa própria concupiscência. Concupiscência é o desejo carnal, o mau desejo carnal, né? O desejo carnal que nos impele a pecar. E quando a concupiscência, depois de havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, a morte. É muito interessante a gente examinar a palavra por isso. Muita gente culpa o inimigo por tudo. Foi o pecado que me levou, foi Satanás que me levou. Aí o Satanás fala, não fui eu não. Foi a tua concupiscência, foi você que quis, eu te ofereci. Está aqui, ó. Eu te ofereci, você pegou porque você quis. Eu te ofereci a maçã. Eu te ofereci o fruto, desculpa, que maçã? Eu te ofereci o fruto. Em nenhum lugar na palavra diz que é maçã. Eu te ofereci o fruto, e não pode ser maçã, porque essa árvore foi tirada, né, de lá e levada para os céus. Então não tem dela no mundo inteiro. Eu te ofereci o fruto. Você pegou porque você quis. Porque você teve a concupiscência de ser igual a Deus. Porque você teve a concupiscência de ter o conhecimento do bem e do mal, de ser alguém muito superior ao que você, ou que Deus queria que você fosse, até porque Deus não queria que você sofresse as terríveis e destruidoras questões que nos assolam, como a falibilidade, como a morte, como essa fragilidade que a gente tem. Entendeu? Então, eu te ofereci. E é assim que continua acontecendo. Por isso o Senhor Jesus Cristo fala, não vai nem lá onde está a aparência, nem passa lá perto. E é isso que é o espírito da lei. É evitar que nós pensemos
que nós concebamos a concupiscência, porque tudo nasce no coração do homem. E aí a concupiscência ela vem, e todos nós temos, como carnais, não no sentido carnal, mas como seres feitos de carne, nós estamos submetidos às agruras da carne. Dentre elas a concupiscência começa a nos incomodar. Está incomodando, a gente faz o quê? A gente empurra ela para longe, a gente afasta ela. A gente se distrai, ela volta de novo. Carne, natureza pecaminosa, que nós herdamos, a partir do momento que nós caímos. É do coração que saem os maus desígnios. O que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos. Mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Está aí Mateus 15, 18 a 20, Jesus Cristo dizendo para os fariseus, regulamentando princípios. Não é o fato de você não lavar a mão que você vai ser contaminado. Para eles não lavar a mão era crime de morte. Era um pecado terrível não lavar a mão para comer. Aí Cristo fala, não é o que você bota para dentro do teu corpo que vai nesse caso do espírito da lei. Não estou falando de higiene aqui, estou falando no caso do espírito da lei, mas é o que sai da tua boca. Quando já foi alimentado, cresceu e concebida a concupiscência, o desejo do mal, o desejo de praticar coisas ruins. É a condição íntima, é a atitude do coração que Deus observa. Em Lucas 16:15, mas disse-lhes Jesus, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Mais uma vez Jesus Cristo vai no âmago da situação e fala para eles, vocês ficam se auto-justificando o tempo todo, mas olha, Deus conhece o teu coração e sabe que é um poço de imundícia. Vocês não têm lugar no reino dos céus se assim permanecerem, querendo se auto-justificar, querendo mostrar que vocês são alguma coisa em vós mesmos. Quando não cumprem a letra da lei, aquilo que eu tenho estabelecido, aquilo que meu Pai tem estabelecido, diz Jesus. Então, o objetivo da lei não é meramente impedir que nós praticamos certos erros. O objetivo real é conduzir-nos por um caminho de pureza espiritual, para que não somente façamos o que é direito, mas que nós amemos fazer o que é direito. Entenderam, gente? É muito profundo isso. É muito maravilhoso. Não sei se vocês estão compreendendo como eu estou e como está mexendo comigo. Como pode estar mexendo com vocês e como está mexendo comigo. Porque eu devo amar fazer o que é certo, não porque Jesus Cristo determinou isso que ele está dizendo, não porque está escrito na lei, mas porque agora na tábua do meu coração foi transformado aquele coração de pedra em um coração de carne, e esse coração de carne agora tem comunhão perfeita com Deus, com Jesus, e eu quero agradar o meu Deus independentemente de quem esteja me olhando, de onde eu esteja, eu quero ser o que eu sempre fui, um servo fiel, e eu fazer isso com tanta alegria, com tanta paz, não tem nada para esconder de ninguém, é tão bom, né? É tão bom, você não tem nada para esconder de ninguém, você deita no seu travesseiro de noite, com a tua consciência limpa de que você está andando nos caminhos retos do Senhor Deus. Evidentemente que no nosso dia a dia nós pecamos, mas de noite nós, ó Senhor Deus, misericórdia de mim, para que amanhã eu não cometa esse pecado, porque ele não se torne uma regra na minha vida, me perdoe, me ajude a continuar. E no outro dia você anda em retidão de novo e você fica feliz por ter vencido, por ter prosseguido, por ter subido mais um degrau. Entenderam, irmãos? É muito profundo isso, nós vamos já terminar. Embora pareça repetitivo, minha intenção é que guardemos firmemente no coração o sentido riquíssimo do ensinamento de Cristo. O conceito judaico da lei era focado no que não fazer. Não devo cometer homicídio, não devo cometer adultério, não devo isso, não devo aquilo. O que Cristo desejava,
que nós entendêssemos é que eu não devo cometer esses atos, não porque simplesmente está escrito, mas porque eu alcancei uma retidão tão grande em Deus, e eu amo tanto meu Deus e essa retidão, que até pensar nessas coisas me ferem, me causam problema. Assim não me preocuparei somente com homicídio, com adultério, mas também com orgulho, com a inveja, com ciúme, com a língua solta. Língua solta. Quando eu estava escrevendo aqui o texto, eu botei uma risadinha entre aspas, que a língua solta, muitas vezes ela condensa nela tudo isso aqui. Tudo que Cristo pediu para não fazermos. E para terminar, Gálatas 5, 1 a 6. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum, mas a fé que opera pelo amor. Paulo estava rebatendo ali os Gálatas, porque havia uma pregação, que eles deviam voltar a cumprir todos os rudimentos da lei, tudo aquilo que a lei estabelecia, e Cristo já tinha vindo para fazer, como nós explicamos bem aqui, a compreensão correta da lei moral, e cumprido nele toda a lei civil, toda a lei cerimonial, perdão, não precisava mais voltar aqueles rudimentos, porque Cristo já tinha cumprido tudo aquilo. E Paulo vem e explica para eles aqui, Cristo nos chama para a liberdade agora de viver, não porque um código manda eu viver daquele jeito, mas porque eu quero viver, eu me submeto a viver assim. Então, meus irmãos, é muito importante nós compreendermos tudo isso que Jesus ensinou. E que o propósito da lei o objetivo final de todo o ensino bíblico e o propósito de toda a palavra de Deus é que nós conheçamos a Deus. Que nós não encaremos a lei de Deus, a palavra de Deus, como uma parede, mas como uma seta, como um vetor que nos leve a Cristo. A minha relação com Deus, a forma que eu conheço a Deus, a forma que Deus tem lidado comigo, eu tenho lidado com Ele, se eu estou agradando a Deus na minha vida, é isso que deve importar para nós cristãos, é como eu estou com Deus. Eu não devo indagar então, se Deus se comete isso ou se cometer aquilo, mas se Deus ocupou o lugar central na minha vida que me impediu de pecar, não porque, como Cristo fala, porque alguém daqui do mundo disse para eu não fazer, não porque o pastor pregou aqui domingo que eu não deveria fazer, mas porque eu entendi que Cristo quer isso de mim. Isso é uma coisa muito mais ampla, é muito mais profundo, e aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, o Senhor Jesus Cristo vai estar comigo. Irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, da maneira que convém andar para agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir mais. 1 Tessalonicenses 4:1. A vida cristã é relacionamento com Deus. Se eu jejuar 2 vezes por semana e orar uma hora determinada todos os dias só para cumprir um ritual, eu perdi o objetivo da oração. Chega no domingo, irmãos, essa semana estive em jejum, eu estou muito mal, desmaio. Oh, que coisa, que santidade, estava desmaiado lá. Tem que dar um doce para poder a pessoa não ter um ataque, porque está faltando açúcar no sangue. Então, a letra mata, o Espírito vivifica. Crentes nominais precisam mostrar alguma coisa, eles precisam transparecer alguma coisa para as pessoas. Os crentes espirituais não precisam fazer nada, porque a luz de Cristo vai refletir através dele, e as pessoas virão até Cristo
por meio da pregação que ele fizer, e ele vai dar honra e glória a Deus e nunca a si mesmo. Então, espero que os irmãos tenham entendido isso. É muito profundo, eu sei, é muito complexo, eu sei, mas é simples, como tudo que Cristo ensinou para nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe todos. Espero que nós venhamos a cumprir efetivamente aquilo que nós estamos trazendo aqui. Eu digo para os irmãos que, para mim, é muito importante falar, mas muito mais importante é viver, e eu fico cada vez mais de joelhos perante Deus para que eu viva aquilo que aqui eu mesmo ensino, e não é fácil. Lá em casa as minhas filhas me assistem, minha esposa me assiste todos os dias, e toda vez que alguém sobe aqui no púlpito para falar, a gente se torna exemplo, e como eu falo, eu não mereço isso, mas Deus tem me dado essa honra e eu agradeço. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui. Eu não consigo ver todos, porque como eu entrei agora, aparece só um pouco dos que estavam aqui. Eu não consigo ver todos, mas eu agradeço a todos que estiveram conosco. Agradeço e nossos irmãos. Vamos acompanhar pela mídia social. Faz o seguinte, desliga tudo ao teu redor, coloca na televisão, ou então pega o seu celular, senta com a tua família, se arruma como se viesse para a igreja, porque algumas vezes que as pessoas ficam em casa, a gente fica de roupa de dormir, deita lá. Então, considere ali que você está fazendo um culto, e o seu culto a Deus e não a mim. Claro que, evidentemente, que Deus não olha a aparência externa, a nossa conduta interna, mas na casa de Deus nós temos que ter reverência. Então, sente, cale teus filhos, cale todo mundo ao redor, venha, senta conosco aqui para assistir. Hoje, a Valesca, que as crianças ficaram em casa, estão lá assistindo. Falei para ela que era para botar moral naquele povo. E nós vamos assim. Quero perguntar se alguém fez aniversário aí essa semana. Alguém fez? Então parece que não, né, Monte? Então, olha, semana que vem o Monte faz. Vou fazer uma festa para tu. Ah, é, Monte? Que dia? Quinta-feira o Monte vai fazer aniversário. Bora fazer uma festa aí pro Monte. Fazer um bolo. Olha aí, Renato. O bolo. E vamos levar lá para ele. Ou da Dona Marina. Irmã Odete e Dona Marina, viu? Estão assistindo aí todos os domingos. Obrigado, Dona Marina. Eu tenho muita vontade de ver a senhora. Um dia, quando eu fui, eu não pude, mas a minha esposa, a minha irmã conheceram a senhora. Gostaram demais. A senhora é uma bênção. Ô, tio Isaías, está aqui do lado, aqui, ó. Aqui do ladinho, meu pai, viu? Então, de noite ele vai estar aqui, com a graça de Deus. O tio Isaías está perguntando aqui, cadê meu mano? Está aqui, tio. De noite ele estará pregando a palavra, a gente está querendo poupá-lo de estar muito, né? E ele está mais quietinho aqui. Vamos orar então, meus irmãos, e assim encerrar o trabalho. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra, pela forma que ela penetra em nossos corações, modifica os nossos pensamentos. Não permite, Senhor Deus, que nós façamos tudo o que queremos, mas nos leva a fazer aquilo que precisamos e que nos faz bem. Te peço, Senhor Deus, por todas as pessoas a quem eu tenho pregado a tua palavra, todas as pessoas, Senhor Deus, que eu tenho evangelizado. Te peço que elas entendam, Senhor Deus, cada dia mais, e que esses frutos, que essa palavra frutifique, encontre lugar, Senhor Deus, no coração delas, para que elas venham a te receber como um suficiente Salvador. Nos ajude a todos nós aqui, Senhor Deus, que sejamos evangelistas, aonde estivermos, aonde passarmos, não com palavras, não com coisas externas, não com reputação, mas com caráter, um caráter permanente, Senhor Deus. Por isso eu peço que o Senhor venha trabalhar sempre no meu caráter, para que eu possa ser aquilo que o Senhor deseja. Te peço por esta igreja, te agradeço pelo pastor dela, que tem, Senhor Deus, sido uma bênção para todos nós, nos guiado sempre nos teus caminhos. Te agradeço pelos irmãos que têm permanecido fiéis e firmes diante dessas dificuldades que vivemos. Confiamos no Senhor, Senhor Deus, que o Senhor nos dará o sofrimento até o ponto que possamos suportar, e certamente, Senhor Deus, o Senhor vai
tratar conosco, de nos encaminhar para o lugar que o Senhor deseja, e para que nós sempre entendamos que nosso lugar não é nesse mundo. Obrigado pela tua palavra mais uma vez, em nome do teu filho Jesus, amém. Irmãos, obrigado a todos, Deus abençoe. Até a noite, às 19h30, estaremos de volta aqui, a pastora Adonias estará pregando, espero você, tá bom? Fiquem firmes aí, não abandonem o estudo da palavra, não saiam da frente do celular, assistindo, ou da televisão, mas apliquem nos corações de vocês cada palavra, amém? Deus abençoe.